A você o nosso abraço de agradecimento pela audiência. Estamos honrados com a sua companhia. Pode crer, é verdade. Vamos começar o programa de hoje falando da Série B. Tem início hoje a 15ª rodada com os seguintes jogos: Ponte Preta e Mirassol, Botafogo e Amazonas, Paysandu e Ceará. Isso aí é um clássico nordestino, hein? Aí o bicho pega, hein? Aí é correria. Nós teremos no sábado e domingo, Novo Horizontino e Guarani de Campinas. Sport, Recife e América Mineiro. CRB de Maceió e Coritiba. Outro jogo bom também, Vila Nova e Avaí, porque os dois estão ali querendo o primeiro lugar, né? Chapecoense e Brusque. E na segunda-feira, Santos e Ituano. Na quarta-feira, Operário e Goiás. Veja aí como é que está a classificação antes dessa rodada aí, ó. Em primeiro, o Santos tem 25 pontos. Em segundo, o América, 25. Terceiro, Vila Nova, 24. Em quarto, o Sport Recife tem 23. E em quinto, o Avaí tem 23 também. Vamos falar agora de jogos regionais? Vamos lá? Tupã está vivendo intensamente os jogos regionais. A cidade está fervendo, hein? Vamos convocar agora o companheiro Glaucio Tolentino, que está acompanhando os jogos e fala dos resultados da quinta-feira e do que é que está acontecendo nesses 66º Jogos Regionais de Tupã. Nesta quinta-feira, quarto dia de Jogos Regionais em Tupã, o Ginásio de Esportes Elias Knaifes recebe competições de basquete masculino durante todo o dia. A equipe masculina de Tupã joga às 19h30 contra a Tupi Paulista. O complexo da Camap receberá competições de damas até às 14h30. No ginásio do Instituto Federal e na quadra do Tupã Tênis Clube, partidas de futebol de salão masculino e feminino até às 20 horas. Na cancha de malha e bocha do Jardim Santa Adélia, disputas até às 20 horas, com partidas envolvendo a equipe de Tupã. No ginásio da Nova Tupã, partidas de futebol de salão, masculino e feminino. Tupã joga às 19h30. No Parque do Atleta, partidas de vôlei de areia masculino e feminino. Tupã estará em quadra a partir das 13h30. Na quadra do Tupã Tênis Clube estão sendo disputadas as partidas de tênis, categorias masculino e feminino. E no Residencial Parque dos Antúrios, provas de ciclismo, de velocidade por equipe e velocidade individual. Os Jogos Regionais de Tupã acontecem até o dia 18 de julho, envolvendo 23 modalidades e 4.500 atletas de 63 municípios das regiões de Tupã, Marília e Presidente Prudente. E agora o Tupã Futebol Clube. Gente, vamos ter aí uma rodada onde o Tupã precisa se firmar, hein? É agora, hein? Tanabi e Flamengo. Não é possível que o Tanabi não vai ganhar um jogo, gente. Ganha desse Flamengo aí, que não é essa coisa toda não, né? Fez 4 no Tupã, mas o Tupã estava com a cara para cima, hein? Não sei o que aconteceu, né? E o Tupã precisa pontuar lá em Mauá. Mauá e Tupã. Sábado. Colorado, Caieiras e Mauaense. Araçatuba e São Carlos. Estava vendo aí o público nessa segunda divisão. Araçatuba tem levado 4.000 pessoas aos estádios, hein? 4.000. Os homens estão querendo ser campeão aí. Mantiqueira e Inter de Bebedouro. Outro jogo é Paulista de Jundiaí e União Suzano. E para a gente ficar um pouco assim sossegado, o Tupã tem que ganhar esse jogo lá em Mauá, hein? Se vira, dá um jeito aí. Vamos recuperar os 3 pontos perdidos aqui dentro de casa para o Flamengo. E, claro, torcer também para o Tanabi vencer ou empatar com o Flamengo de Guarulhos, e aí a coisa fica boa, né? E essa fase é curta, e já estamos no retorno, no retorno do campeonato. Aliás, dessa fase, né? Só se classificam 2. O Tupã está em terceiro. Vamos lá, Tupã. E agora vamos falar da Série A, 16ª rodada que prosseguiu. Ontem, na quarta-feira, nós tivemos Grêmio de Porto Alegre 0, Cruzeiro 3. Nossa, aqui o Grêmio também já era, hein? O Grêmio está se afundando a cada rodada rumo à segunda divisão.
Já teve lá, viu? Gostou, viu? Tá com saudade. O Clube Atlético Paranaense perdeu para o Bahia em casa, casa lotada. Exibição soberba do Bahia de Rogério Ceni. E agora, Vasco da Gama 2, Corinthians 0. Aí o caldo engrossou, hein? Aí a roda caiu, hein? Mais uma apresentação sinistra do Corinthians, né? Time sem sangue, desnorteado, completamente sem rumo, sem armação, sem esquema, abatido, sem nada. Triste situação do Corinthians, né? Agora, o que consola é saber que, por mais tenebrosa que seja a noite, há sempre um amanhã. É uma frase de boteco? Não, isso é para animar um pouco os corintianos, né? Bom, sabe quem estava assim até pouco tempo? O Vasco. O Vasco da Gama. Olha agora, a coisa melhorou, o clima mudou, o ambiente é outro. 2, 3 vitórias já mudou tudo, né? Tanto é outro que o interino, Rafael Paiva, é tido agora como um herói em São Januário. Olha aí, a torcida está chamando o novo treinador do Vasco de exterminador de tabus. Gente, 3 jogos aí, o Vasco já saiu do sufoco. Agora, por que ele está exterminando os tabus? Sabe por quê? O Vasco estava 3 anos sem ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. 4 anos sem vencer o São Paulo. 13 anos sem golear nenhum time do G12. 5 anos sem vencer o Inter de Porto Alegre. 14 anos sem vencer o Corinthians. Vixe, venceu, hein? O Corinthians está reabilitando aí todo mundo, hein? E até esse tabu foi quebrado, né? Mas então o Corinthians ainda tem salvação. O Vasco está tendo, né? Até o Fluminense tem chance ainda. Nós vamos ter Palmeiras, né? Palmeiras entrou em campo, ganhou de 3-1. Começou a jogar, fazer gol a hora que quis. O Criciúma empatou com o Fluminense 1-1. O Flamengo, alô Edna Batista, minha prima, esse pênalti aí pro Flamengo foi meio estranho, hein? Flamengo 1, Fortaleza 2. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Aí teve de tudo, hein? O VAR fez uma coisa impressionante ali, a direção do São Paulo não gostou muito. E o Vitória perdeu para o Botafogo em casa, fazendo o Fogão assumir a primeira posição. Vamos falar agora de seleção feminina? A seleção feminina de futebol foi convocada para as Olimpíadas da França. E o treinador cortou algumas figuras carimbadas na seleção, como a Cristiane, a Debinha. A Cristiane está com 38 anos, né? Mas faz gol ainda, está no Flamengo, hein? Foram convocadas as goleiras Lorena e Tainá, laterais Antônia Tamires e Yasmin. Seria Jasmin ou Yasmin? Bom, ela fechando o gol, ela pode chamar o que ela quiser. Zagueiras Rafaele, Tarciane, Thaís Ferreira, meio de campo. Ana Vitória, Duda e Yaya. Yaya, meio de campo, hein? Muito bom. Atacantes, Adriana, Gabi Portilho, Gabi Nunes, Jennifer, Caroline, Ludmila e a veterana Marta, né? Marta tem que ir, né, gente? Boa sorte aí a nossa seleção. Será que o caneco vem dessa vez? Porque faz tempo que não vem um caneco para cá, né? Gente, nós estamos na expectativa de abertura da janela de transferências. E a imprensa especula vários nomes, né? O mais falado até agora é Gabigol. Gabigol ia para o Palmeiras, aí ia para o Cruzeiro, ia para o Santos, ia para o Corinthians, ia para cá, para lá. E o tempo está passando e nada do Gabigol se encaixar em nenhum time. Já ontem voltou, faltando uns 10 minutos aí no jogo do Flamengo, né? E ele já pode assinar com qualquer equipe um pré-contrato. E os empresários estão exigindo muito, né? O Gabigol, para você ter uma ideia, já recusou salário de 2 milhões de reais entre luvas e salário. E o cara que ganha um salário mínimo fica pensando assim, mas meu Deus, como é que pode, né? Vale tudo isso, Gabigol? 2 milhões por mês? Não tem nem como gastar esse dinheiro, hein? Gente, no São Paulo ele não tem rendido nada. Fica no banco, entra pouco, dizem que ele não gosta muito de treinar.
e antes da Copa América ia ser vendido. Aí, convocado pela Colômbia, ele deu a volta por cima. Estamos falando de James Rodrigues do São Paulo. Está jogando muito e foi escolhido pela imprensa como o rei da América. Esse negócio de rei aí não é bom. Lembra que o Marinho dos Santos foi escolhido imperador da América, depois se acabou? E a pergunta que mais se faz agora é a seguinte: o James vai ter espaço no São Paulo? Novamente a tal da janela. Dudu do Palmeiras vestiu a camisa do Cruzeiro, deu entrevista, coisa e tal, e voltou atrás. Não, no Cruzeiro eu não vou mais não. Continua no Verdão. E ontem a torcida pediu a entrada dele, o Abel colocou, né? Acontece que Leila não quer mais o Dudu. Se sentiu traída, né? E agora estão tentando uma colocação para o Dudu. E o destino dele pode ser o Flamengo, trocado pelo Gabigol, com algum dinheiro entrando na troca, ou então o Dudu pode ir para um time da Arábia Saudita. A verdade é que depois que se machucou, ele perdeu um pouco a confiança, né? Gente, vamos falar agora da seleção. A seleção que fez o país passar vexame nessa Copa América. Time mal convocado, com jogadores medianos representando o país, e foram convocados por quem? Dorival Júnior, então ele é o culpado. Na sua opinião, Dorival Júnior deve continuar? Será que o Dorival convoca sozinho os jogadores ou tem mais alguém auxiliando ele na hora da convocação? Isso só pode ser, né? Porque convocar João Gomes é brincadeira, hein, gente? Jogou aonde o João Gomes? Quem é? Onde mora? Que apito toca? E para grande parte da torcida, só se salva nesse time aí, ó, Rodrigo e Vinícius Júnior. O resto pode dispensar. Copa América. No jogo entre Uruguai e Colômbia, o pau comeu feio na arquibancada, né? E a Conmebol divulgou uma nota oficial lamentando os acontecimentos e promete punição. Uruguai 0, Colômbia 1, classificando a Colômbia para a final, no próximo domingo às 9 da noite contra a Argentina. Para quem que você acha que o Brasil vai torcer? Colômbia, né? É isso aí, cara, Colômbia. Os argentinos não tem jeito, né? Não consegue, né? Gente, e o Corinthians vai continuar sem treinador? Já se falou muito em Carille, Filipão, até agora ninguém. Mas parece que o time está fechado, parece. Está fechado com Ramon Dias, ex-técnico do Vasco. Por que ele foi demitido do Vasco? Porque o time não deslanchava. Vai deslanchar agora o Corinthians? Para um time deslanchar, são necessários vários fatores. Um deles é ter um goleador como Pedro do Flamengo. E aos poucos, Pedro foi conquistando seu lugar no Flamengo e hoje é o principal artilheiro da competição. Além de ser o maior artilheiro da atualidade, com quase 30 gols na temporada, o Pedro fez mais um ontem, agora tem 8, né? O Pedro não é convocado para a seleção brasileira. Os caras chamam Evanilson. Quem é Evanilson? Mora onde? Joga em que time? E daí? Enquanto essa seleção continuar com esse esquema aí de empresário, não vai, né? Gente, o Vasco ficou assustado por ter frequentado a zona de rebaixamento e está tomando providências para não voltar mais para lá. Está repatriando Felipe Coutinho. Coutinho é ídolo no Vasco e quando se iniciaram as negociações, se dizia que a diretoria estava enganando a torcida porque o Coutinho jamais viria. E o Coutinho está aí. Olha ele aí, ó. E o Vasco está preparando uma grande festa para a estreia do jogador. E em meio a tanta notícia boa, uma horrível, lamentável, foi em Goiás. Gente, não dá para acreditar nisso, hein? Não. Presta atenção. Um policial disparou uma bala de borracha, um projétil, contra o goleiro do time do Grêmio Anápolis, Ramon Souza, o goleiro. Nesta madrugada de quinta-feira, durante o jogo contra o Centro-Oeste. O policial disparou contra o goleiro durante uma discussão depois da partida. Discussão ali, não, porque você jogou mal, jogou bem, se segurou e para que isso, né? E o policial foi preso e vai responder.
O Ministério do Esporte e a CBF lamentaram profundamente essa atitude do policial que deveria estar ali zelando pela segurança das pessoas. Mas aí está com uma arma na mão, né? Um imbecil, não sabe usar, vai dando tiro aí, adoidado aí, ferindo as pessoas. Vamos falar do Corinthians novamente? Gente, com a situação que o Corinthians vive atualmente, a diretoria, desde alguns torcedores, tem criado fake news para acalmar a torcida, acalmar a galera. O fake news pegou, né? Estão falando que o Timão já está apalavrado com o jogador Bartolelli, que teria, inclusive, acertado os salários. Aquele lá, da Itália? Será? Outra notícia incrível vem do Santos. O Santos está contratando um atacante famoso pelo sobrenome, Natel. Léo Natel. Ainda se fosse Laudo Natel, né? Mas só pode ser brincadeira, né? De palmeirense essa informação, né? Léo Natel não dá, né, gente? E agora a Copa do Brasil. Meio que esquecida, devido aos jogos da Copa América, a Copa do Brasil teve um jogo no meio dessa semana. O Inter de Porto Alegre jogou com o Juventude e perdeu 2-1. O jogo foi suspenso, né? Devido às enchentes lá no sul e somente agora foi realizado. Só que esse jogo aí custou muito caro, muito. Custou o emprego do treinador Koudé, do Inter. Foi a gota d'água para ele ser demitido, né? E agora virou regra. O time vai mal, perdeu, manda o treinador embora. Mas será que agora o Inter vai melhorar? Eu esqueci de falar aqui quando falei do Pedro Artilheiro, da Série B, quem são os artilheiros da Série B, né? Marcão, do Goiás, fez 5 gols. Esli Garcia, do Paysandu, 5. Fabinho, do América, fez 5. Anselmo, do CRB, fez 5. E Vinícius, do Ituano, também fez 5 gols. Os artilheiros que estão aí aparecendo aí, né? Torcedor, quais são as chances do seu time ser rebaixado? Principalmente você que é corintiano. Veja esses dados aqui, ó. E seu time não estar aqui hoje nessa lista aí, mas pode estar amanhã. Dá uma olhada aí. Segundo matemáticos, com base nos jogos já realizados e nos seguintes, no potencial das equipes, cartões, contusões, etc., são essas as possibilidades de rebaixamento dos seguintes clubes. Cuiabá tem 37% de chance de ser rebaixado. Corinthians, 57%, mais da metade. Atlético Goianiense, 67%. O Fluminense tem 87% de chance de ser rebaixado. Lembrando que o Fluminense já foi rebaixado várias vezes, mas sempre se salvou no tapetão, no escritório, né? Nos advogados ali, no conchavo e tal, né? Vamos embora agora? Mas antes o nosso apoio ao Corinthians, hein, gente? Corinthians é uma instituição paulista, brasileira, que não pode ser avacalhada assim, não. Vamos honrar o Corinthians aí, né? E apoiar, né? Para que o Corinthians reaja, que faça seu torcedor sorrir novamente, que faça o torcedor ter esperança e que saia dessa zona de rebaixamento, né? O que não pode é ficar assim aí, ó, todo machucado, pisado, humilhado. Reage o Corinthians! E no final do nosso programa de hoje, nossa homenagem à Alana Maldonado, convocada aí mais uma vez. Nossa grande representante, sucesso essa menina fantástica que representa a cidade de Tupã. Em esportes, por enquanto, é o que há.